iniciar a gravação aqui de novo. Tá, então eu vou botar aqui na apostila novamente, eu vou explicar aqui que vocês não estavam com, eu não tinha compartilhado a tela. Então vamos lá, então hoje a gente vai aprender sobre os laços de repetição, né? Que a gente vai aprender o porquê que a gente vai utilizar deles. Então a gente aprendeu a usar o if, usar o case, aprendeu a escrever na tela, a fazer ele ler. Então muitas das vezes na programação a gente vai precisar fazer isso várias e várias vezes, repetidas vezes. Em alguns casos isso torna inviável a gente digitar operação por operação. Eu vou botar aqui no ponto igual para vocês entenderem do que eu estou falando. Se a gente quisesse escrever aqui de 1 até 100, se a gente fosse usar a maneira que a gente aprendeu, escreva número 1, depois escreva número 2, escreva número 3. Vocês imaginam o trabalho que ia dar isso, né? Você ia até ficar já enjoado de tanto escrever no computador, ia dar até uma tendinite aí se fosse para escrever de 1 até 1000 ou de 1 até 5000. Então, esse seria como a gente vai usar esse laço de repetição. Então, vocês entenderam aqui, né? Se eu quisesse escrever de 1 a 100, eu teria que digitar de 1 até 100. Até aqui tudo bem? Então, se eu der o play aqui, a gente vai ver de 1 a 4, né? Só que eu vou fazer aquilo que a gente aprendeu, né? A gente vai mandar ele soltar uma linha, que é aquele /n, que a gente aprendeu na outra aula. Então, eu vou colocar aqui o /n em cada uma dessas opções, só para poder demonstrar para vocês como é que ficaria essa função, né? Vamos usar o /n. Só para a gente ver como que vai ficar em tela isso. A aula hoje vai ser bem prática. A gente vai dar o play aqui. Então o que o sistema fez? Ele escreveu de 1 até 4. 1, 2, 3, 4. Vocês estão conseguindo enxergar bem a tela, né? Tá. Então ele escreveu aqui de 1 até 4. Agora vamos lá na nossa apostila novamente. Então, o laço de repetição vai ajudar a gente nisso aqui. Se eu tivesse que escrever de 1 até 100, eu ia levar muito e muito tempo fazendo essa operação, escrevendo de 1 até 100, um de cada vez, ia demorar muito, ia me custar muito trabalho digitando. E na programação a gente sempre preza em escrever menos e fazer muito. Então a gente vai aprender sobre o primeiro laço de repetição, que vai ajudar a gente a poupar a nossa escrita aqui na linguagem. Então a gente vai aprender sobre o enquanto, que na linguagem de programações mais comuns você vai ver ele como while. Então, o enquanto ele serve para quê? Quando a gente precisa fazer um teste e a gente não sabe quantas vezes exatamente esse teste precisa ser feito. Então, a gente tem um exemplo aqui. Se eu quisesse contar de 1 até 10, então a gente vai ter a nossa função aqui. A gente vai fazer isso no Portugal para a gente poder aprender. Então, se eu quisesse escrever de 1 até 10, vocês me lembrem qual é o primeiro passo quando a gente está programando? Tem que declarar a... Isso aí. Se chama isso declarar variável. Então a gente vai declarar a variável, vou chamar minha variável de i. Então i inteiro. Eu vou dizer que o i já é igual a 1. Já vou dar valor ao i. Deixa eu ver só um minutinho, deixa eu voltar aqui no exemplo. Vou botar o contrário, então vamos lá. Inteiro. Inteiro i. Então eu vou dizer que vou criar uma variável chamada i e vou dizer que ela é inteira. Aí o próximo passo eu vou mandar escrever ela. Eu vou botar leia, quer dizer. Escreva, desculpa. Escreva. Digite um número. Digite um número. E agora a gente vai botar para ler, né? Como a gente aprendeu nas outras aulas, leia i, que é o número que a gente escreveu. Aí a gente aqui no início, a gente já vai dizer que i vai ser, a gente vai digitar um número e a gente quer fazer uma verificação. Vamos supor, eu quero que a tela escreva de 1 até esse determinado número que eu vou escrever ali em i. Então como que eu faço isso? Eu vou dizer enquanto. Eu vou dizer que enquanto i
for menor ou igual a 10, tem que abrir e fechar a chave, né, que a gente já aprendeu. Então eu vou dizer o quê? Enquanto o i for menor ou igual a 10, eu quero que o sistema faça alguma coisa. Eu quero que ele escreva o próprio i. E na laço de repetição eu preciso dizer quando ele começa e quando ele termina. Então eu vou dizer o quê? Que ele vai escrever na tela e depois eu vou dizer que ele vai acrescentar mais um ao i. Eu vou dizer que i é igual a i mais 1. Tá parecendo até aquelas matemáticas doidas que a gente aprende na escola, né? Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês como isso funciona. Então, o primeiro passo do sistema, eu declarei a variável, chamei ela de letra i, e eu mandei escrever, né, na tela, digite um número. Vamos dar um /n para ficar bonitinho também, né? Ele vai soltar uma linha. Aí ele vai ler o número que a gente vai escrever. E quando a gente botar no enquanto, o que ele vai ver? Ele vai ver qual é o valor do i que eu coloquei. Se i for menor ou igual a 10, eu quero que ele escreva na tela. Aí ele vai ficar escrevendo. E ele vai dizer o quê? Toda vez que ele escrever o primeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai somar mais um. Então vamos supor, eu vou fazer um exemplo melhor aqui para vocês. Vou tirar isso aqui, depois eu faço um exemplo com isso. Vamos fazer melhor. A gente já vai dizer que a nossa variável i é igual a 1. Então o i já vai começar com 1. Então o que o sistema vai fazer? Enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai escrever na tela um número. E depois que ele escrever, ele vai somar mais um número. Quanto que é i mais 1? Quem pode me responder? Isso aí. Por que i mais 1 é igual a 2? Porque i é igual a 1. A gente aprende isso muito na matemática, né? Na escola. A gente dá um valor, qual é o valor de x? Aí às vezes você já tem lá o valor de x no início. Então aqui a gente está dizendo que i é igual a 1. E se eu dissesse que i é igual a 2, quanto que seria i mais 1? Isso aí. Então todo mundo conseguiu entender? Você entendeu também, Cassiane? Beleza. Oi? Pode. Uhum. Isso. Não, na verdade ele não vai percorrer não. Esse enquanto, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, enquanto o i for menor ou igual a 10, eu quero que ele escreva alguma coisa na tela. Aí, se a gente não colocar essa parte aqui de baixo, se a gente tirar isso daqui, o sistema ele nunca vai parar. Ele vai ficar fazendo direto, porque nunca o i vai ser igual a 10. Eu vou dar exemplo aqui para vocês, vou dar o play, ó. Tá vendo? Ele está escrevendo 1 direto, ó, não está parando. Isso é um loop infinito. Eu vou fazer melhor aqui, peraí, deixa eu dar um stop. Eu vou mandar ele escrever com /n, que aí vocês vão ver ele saltando linha. Então, eu até falei sobre isso na aula passada, sobre o loop infinito. Então, o enquanto ele precisa ter um início e um fim. O início dele é o i, que é igual a 1, e o fim é igual a 10. Quando ele chegar a 10, ele vai parar. Só que eu não estou incrementando o i, eu não estou somando nada a ele. Então, se eu der o play aqui, ele está descendo, ele está imprimindo 1 direto. Ele não vai acabar. Vai ficar 1 e vai embora. Aí eu vou melhorar esse exemplo para vocês. Aí vamos lá. Eu vou voltar com esse i mais 1 e vou dar o play. Aí o sistema fez exatamente o que eu queria. Ele começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegou no 10 parou. Por quê? O i começou com 1. Aí caiu aqui, ó. Aí como você estava falando de percorredores, é assim, por exemplo, vou ter que i começou com 1. Aí o sistema vai fazer isso aqui, ó. I é menor que 10. Então escreva ele na tela. Escreveu 1. Aí soma mais 1 a ele. Aí ele volta aqui para cima de novo. I é menor que 10? Ou menor ou igual a 10? Por quê? Porque o i agora é 2, porque a gente já somou mais 1 a ele. Aí ele foi, escreveu na tela o 2, somou mais 1 ao i, virou 3.
e voltou aqui para cima. Aí ele, e é igual é menor que ou igual a 10? É, porque 3 é menor que 10. E ele vai continuando fazendo esse loop aqui, subindo e descendo, até ele chegar no 10. Quando chegou no 10, opa, ele foi e imprimiu. E se eu tirar o igual, até que vocês entenderam? Uhum. Isso, ele vai verificando até chegar lá. Conseguiu entender, Cassiano? Tá, e você, Lucas, tranquilo? Beleza. E se eu tirar o sinal de igual do 10? O que vai acontecer? Eu vou dar o play. Ele só escreveu até 9. Por que ele escreveu até 9? Porque 9 é menor que 10. Quando vira o 10, ele já não imprime. Por quê? Porque 10 não é menor que 10. Então, por isso que a gente botou igual. Então, ele vai imprimir até ser menor ou igual a 10. Então, 1 é menor que 10, 2 é menor que 10. Vai indo. Quando chega no 10, opa, 10 não é menor que 10, porém ele é igual. Então, vamos imprimir também. Então, por isso que eu coloquei menor ou igual a 10. Deu para entender até aqui? Beleza. Então, vamos voltar para a nossa apostila lá. Então, a gente aprendeu o primeiro laço de repetição, que é o enquanto. Vamos só melhorar aqui. E se eu quisesse escrever de 1 a 100? Eu vou botar aqui, ó, 100. Vai começar com 1. Ele foi até 100. Vocês veem que é bem rápido. Vou botar 1000. Tá correndo. Chegou a 1000. Então vocês imaginam se a gente tivesse que fazer assim: escreva 1, escreva 2, escreva 3, escreva 4, escreva 5, até chegar no 1000. É impossível. Então, para isso que existe esse laço de repetição na programação. Para ele vai repetir a função que a gente quer até chegar no objetivo que a gente precisa. Vou botar 100.000. Ele vai embora. Ele vai contando até chegar no 100.000. Já vai demorar mais um pouco, né? 100.000 não, 10.000. Então, beleza, eu parei aqui e não continuou, foi até o 3.286. Então, é assim que funciona, né? O laço de repetição enquanto. Então, na linguagem de programação comum, você vai ver isso aqui chamado como while. Então, vai ser assim. Enquanto for, ele vai continuar fazendo o processo. Deixa eu botar essa função lá no grupo, tá? Para vocês poderem terem como exemplo. Antes de eu escrever outro código. E agora, enquanto eu estou copiando aqui, a gente vai passar para o para. Ficou até redundante, né? Para. Então, vamos lá. Beleza, então o para, como é que ele funciona? Ele serve quando se conhece a quantidade de vezes que se deseja repetir algo. Exemplo, escrever de 100 até 0. Então, eles funcionam, eles vão ter a mesma função, não vai fazer nenhuma diferença. Qual é a diferença? Que a gente vai utilizar menos linhas para escrever. Então, vocês viram aqui que a gente utilizou 1, 2, 3, 4 linhas para poder digitar esse código. Eu vou apagar. E agora a gente vai usar o para. Como é que funciona o para? Para, parêntese. Deixa eu voltar na nossa apostila. Então, como é que ele funciona? Vai ser o para. Aí eu posso declarar minha variável no próprio para. Lembra que eu digitei o i inteiro aqui em cima? Eu vou digitar ele aqui embaixo. Inteiro é igual a 100. Vou botar o ponto e vírgula. Ah, por que é ponto e vírgula? Porque a estrutura do para é assim. Então, isso é universal. Vai assim que se declara o para aqui. Então, vai ser maior ou igual a 0. Ponto e vírgula de novo. E menos.
eu vou fazer igual estava lá para ficar melhor para vocês. Vamos de 1 a 10. Vou escrever de 1 a 10 utilizando o par. Então, inteiro i, enquanto i for menor ou igual a 10, i mais mais. Fechei o parênteses. Não abri a. Fechei o parênteses, abri a chave. Aí agora vamos fazer o escreva, né? Escreva e aí vamos botar aquela quebra de linha para ele ir para a linha de baixo. Pronto. Então a gente vai fazer a mesma função que a gente fez com aquela outra. Vamos dar um play. Ele escreveu de 1 a 10. Ele fez a mesma coisa, só que a gente só utilizou 2 linhas para escrever. Enquanto a gente utilizou 4 linhas. Alguma pergunta? Isso, é bem mais fácil. E até se você vai utilizar mais esse do que o outro. Mas eu vou explicar. Alguém assim quer perguntar o porquê que se são iguais, por que existe? Alguém faz ideia disso? Não, né? Então vamos lá. Por que se eles são iguais, por que ele existe? Vamos supor. Esse para, eu preciso saber qual é o início e qual é o fim dele. Eu digo aqui, ó, o início dele é 1 e ele vai até menor ou igual a 10. Aí para que serviria isso? Vamos supor, você tem, depois vocês vão aprender sobre banco de dados, mas eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando a gente vai, você vai lá no, vamos botar no, você vai no banco. Quando você vai lá no banco, o banco de dados lá, ele vai ter, você vai puxar o seu aplicativo, aí vamos supor que você fez 10 depósitos de R$10 durante 10 dias. Quanto que você vai ter na sua conta? Não, vai ser 10 vezes 10, né? Isso, vai ser 100. Então, assim, nesse caso, o banco, ele não pode chegar assim, eu quero que você veja quanto que ele depositou em 10 dias. O banco não vai fazer isso. Para o banco ter o seu saldo, ele vai ter que ver quanto você depositou e quanto você retirou em todo o período desde que a conta existe, né? Então, você imagina você olhar um por um para saber quantos tem. Você tem a conta há 1 ano, eu quero saber quantos depósitos e quantos saques você fez. Aí eu tinha que tirar um relatório lá e ver saque por saque, depósito por depósito. Ia ficar inviável, certo? Se você fez em 1 ano é muito complicado. O que vocês acham disso? Se você tivesse que analisar um papel com um extrato bancário de 1 ano seu, se você depositou e sacou mais de 1000 vezes, não ia ficar difícil você encontrar o seu saldo, somando na calculadora, um por um? Então, isso. Então, o para, a gente não vai conseguir usar o para isso, porque o para ele precisa do início e do fim. Agora, o enquanto não. Por que o enquanto daria? Porque lá no saldo do banco ia botar só enquanto, aí ia botar um verdadeiro aqui dentro. O verdadeiro é só para vocês entenderem. Seria assim, enquanto saque. Vamos botar assim, enquanto o dia for o dia de hoje, aí você ia botar para o sistema somar o saque e subtrair o saque e somar o depósito, enquanto não chegar o dia de hoje. Então o sistema ia continuar repetindo desde quando você abriu a conta até chegar o dia de hoje. Ele ia ficar, eu abri a conta em 1980, ele ia ficar, soma o saque, diminui o saque, soma o depósito, diminui o saque e vai indo. Já chegou o dia de hoje? Não, então vamos fazer isso desde 1998. Aí vai indo, vai embora. Então o enquanto serve para isso. Quando você não sabe qual é o início e qual é o fim. Você precisa percorrer aquele objeto enquanto não chegar a cláusula que você colocou. Enquanto não for o dia de hoje, ou enquanto o saldo não for o saldo atual, eu quero que faça a verificação. Então, enquanto serve para isso. O para não. O para você pode ter um início e um fim. Então, o para vai ser para coisas mais específicas. Eu quero que
listar os primeiros 10 alunos que tiraram 100 na prova de português. Aí você vai poder fazer o para. Eu quero que pegue de 1 até 100, onde a nota seja 100. Então o sistema vai começar a pegar as notas dos 100 primeiros alunos, que a nota deles foi 100, os 10 primeiros alunos que tiraram 100. É igual quando vocês fazem uma inscrição. Ah, os 5 primeiros vão ganhar um brinde. É assim que o sistema opera. Ele vai vendo quais foram os 5 primeiros. Aí é como se fosse um para desse aqui. Agora o enquanto. Enquanto é para uma coisa mais elaborada e maior, onde eu não sei o início e o fim. Eu consegui explicar direitinho para vocês entenderam a diferença do enquanto com o para. Tá, todo mundo ok, né? Então, aí vocês me perguntaram, mas professor, mas como é que vai ser isso na vida real? Vocês vão estar lá numa empresa de programação, vai ser exatamente como eu expliquei. Vocês vão escolher qual vocês vão usar. Não é certo usar o para e nem errado. E nem é certo e errado usar o enquanto. Vai depender da situação. Então, se for uma situação que você sabe o início e fim, você vai escolher usar o para. Se for uma situação que você não sabe o início e fim, é melhor usar o enquanto. Senão você vai ter muito trabalho, você vai ter que tirar um relatório, ver qual é o último número, para poder colocar aqui qual vai ser o último, para depois executar o sistema. Dessa maneira você não vai precisar fazer isso. Beleza? Então tá, então vamos criar um outro exemplo aqui, né? Só que a gente vai botar o contrário, assim como tá lá no nosso exemplo. Então, deixa eu apagar aqui, vou colocar esse exemplo lá para vocês. Vou botar no mesmo exemplo usando enquanto. Mesmo exemplo, utilizando o enquanto. Aí agora vamos melhorar isso aqui. A gente vai fazer uma outra função. A gente vai querer que o sistema ele some, ele decremente, né? Ele vai subtrair um número até chegar no número que a gente quer. Então eu vou utilizar para isso para. Vou dizer para inteiro variável i. Eu vou botar outra variável que poderia se chamar j, tá? Você pode escolher o nome da variável, não tem distinção. Enquanto i for igual a 1000, não, vou dizer que i, o i é igual a 1000, vai começar com 1000. Aí eu vou dizer o que? I não, j, né? Enquanto j eu vou dizer que enquanto j for maior ou igual a 0, eu vou dizer que j menos menos. Da mesma maneira que eu vou ter o mais soma mais 1. Menos menos subtrai 1. Até aqui tranquilo? Então quando eu boto a variável mais, ela soma mais 1. Quando eu coloco a variável menos menos, ela soma menos 1. Um número, beleza? Então aí, pessoal. Tá. Estão entendendo? Até agora, nesse momento aqui. Tá. Então vou explicar aqui de novo. A outro exemplo a gente fez assim, não foi? Mais. Então eu disse que o J, o I naquela hora, ele ia somar mais 1. Isso aqui, Doris, é a mesma coisa de eu fazer assim, ó, igual eu fiz aquela hora. J é igual a J mais. O que o sistema vai fazer? Vai pegar o valor de J, que seria 1000, e vai somar mais 1. Desculpa, mais 1. É igual isso aqui, ó, é a mesma coisa. Fazer isso aqui na programação é a mesma coisa de fazer isso aqui. J é igual a J mais 1 é o quê? Se o J é 1000, J igual a mais 1 vai ser 1000 mais 1, 1001. Só que para facilitar, eu consigo fazer isso. J mais, ele vai fazer a mesma operação. Beleza? Aí eu vou mandar quebrar uma linha aqui. Aí o que esse sistema vai fazer? Em vez de eu aumentar e de 1 até 100, eu vou fazer o contrário. Eu estou indo de 1000, vamos botar, de 100 até 0. Então eu vou dar o play e o que o sistema vai fazer? Peraí que eu errei alguma coisa.
Isso, menos, desculpa. Eu fui dar o exemplo. Então, menos. Então, o que o sistema fez aqui, ó? Ele foi rapidinho. O que ele fez? Ele fez ao contrário. Ele pegou do 100 e foi diminuindo 1 até chegar no 0. E por que deu erro aquela hora? Porque eu caí num loop infinito. Quando eu botei mais, se o J começa com 100 e ele vai terminar no 0, se eu ficar somando mais um a ele, ele nunca vai terminar. Então ele vai ficar num loop infinito, nunca vai chegar a 0, porque ele está só aumentando e não diminuindo. E está indo embora. Se vocês fizerem isso no computador ou no servidor de aplicação, do servidor de sistema, vocês vão travar o computador. Não tem quando o pessoal você vai acessar a página do banco, que às vezes está travado, não é disponível, porque às vezes tem tanta gente acessando que o computador não está comportando, ou a internet lá não está comportando. Então, se a gente deixar isso aqui rodar direto, vai chegar uma hora que o meu computador não vai suportar. Ele vai encher tanto a memória do computador que vai estourar um erro e o sistema vai fechar. Então vamos voltar para o menos e vamos dar o play. Então ele fez exatamente o que a gente pediu, né? Foi do 100 até o 0. Vou colocar esse exemplo lá. Vou botar exemplo, subtrair de 100 até 0 e escrever na tela. Beleza. Até aqui tudo bem? Não, pode usar o i. Você só precisa... Isso é uma pergunta interessante que você fez. Você pode usar a letra que você quiser, só que tem um porém. Se no mesmo programa, o que define o programa é isso aqui, né? Programa, função. Se na mesma função você vir aqui e vamos botar aqui, usar um enquanto, você tem que usar outra letra. Você não pode usar o J, você teria que usar o L ou o I, tanto faz. Por quê? Porque o sistema ele já vai armazenar um espaço na memória para o J. Então, se você tentar usar o J de novo, ele vai pegar e vai usar o último valor de J. Qual é o último valor de J? É 0, que foi onde ele chegou. Então, o sistema não ia obedecer a você, ia sempre cair no 0. Então, se você fosse usar outra fórmula dessa aqui dentro da mesma função, do mesmo corpo da função, você precisa usar outra letra. Você vai botar aqui aí, enquanto i for igual a 1, escreva i. Então, você não poderia usar a mesma letra. Eu não poderia vir aqui e usar o J, entendeu? Botar o J de novo aqui, ó. Porque o J já existe. Você viu até que deu um erro aqui, ó. Então, se está na mesma função, tem que usar outra variável. Nunca pode ser repetido o nome da variável. Beleza? Eu fiz assim, né? Colocar duas funções, porque quando a gente for aprender a programar, muitas das vezes a gente vai usar isso. A gente não vai usar uma coisa só. Às vezes nossa função vai fazer mais coisas, o nosso programa vai fazer mais coisas. Então você pode ir incrementando ele. Então, aqui a gente já encerrou a explicação de hoje. Eu, na minha opinião, isso que eu ensinei para vocês, tanto das variáveis, tanto do if, do case e dessa parte do laço de repetição, eu acredito que vocês já consigam começar a aprender a parte da linguagem de programação. A gente tem outras coisas que seriam o vetor. Eu acredito que eu vou fazer o quê? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês um pouco sobre vetor, mais uma passada assim bem leve. E logo depois a gente já vai iniciar com a linguagem de programação. Esse tempinho que a gente tem aqui, deixa eu apresentar para vocês alguns programas que vocês vão ter que baixar no computador de vocês.
primeiro passo, vocês vão baixar esse programinha aqui. Eu vou deixar os nomes lá, tá? E os links. Então a gente vai baixar esse programa aqui, que é o Visual Studio Community. Studio Code, só um minutinho. A gente vai baixar esse programinha aqui, que é o Visual Studio Code. O que é isso? Isso é a nossa IDE de trabalho. O que é IDE? IDE é o programa que você faz o programa. Quando a gente vai programar, a gente precisa de uma interface gráfica que a gente consiga fazer a linguagem de programação e compilar ela, que é fazer ela virar realmente um sistema. O Portugal é uma IDE, é um programa que faz um programa. Você já pararam para pensar nisso? A gente está usando um programa que se chama Portugal para poder criar um programa. Então a IDE, simplificando para vocês, é isso aí. Então, o Visual Studio Code, vocês vão precisar dessa ferramenta para a gente poder começar a desenvolver. A gente vai aprender sobre Laravel, que é o framework PHP, vamos aprender um pouco sobre PHP e vamos aprender sobre banco de dados. Então, vocês vão baixar isso aqui primeiro e vão baixar também esse programinha chamado Champ. Eu vou deixar os links lá no nosso grupo. Aí vocês podem baixar e instalar, não tem dificuldade para instalar, se tiver dúvida pode me falar. Então eu coloquei lá o primeiro e o segundo. O primeiro, a nossa IDE, onde a gente vai aprender onde a gente vai montar o nosso sistema, né? E esse segundo é um aplicativo que facilita a instalação do PHP, que é a nossa linguagem de programação que a gente vai aprender, e vai instalar também um banco de dados que é o MySQL, que é onde a gente vai armazenar os dados da aplicação que a gente vai criar. Sei que falando assim pode estar parecendo bem complexo, mas quando vocês começarem a meter a mão, vocês vão pegar tranquilo. Não precisa ficar nervoso, vai ser tranquilo. A partir de agora, a gente não vai mais começar assim, a fazer individual em cada máquina. Vocês vão até fazer individual na máquina de vocês, mas a gente vai trabalhar num projeto junto. Então, a gente vai começar a criar um projetinho de sistemas, entendeu? Pode falar, Lucas. Pode baixar a versão, pode ser a versão 8.0. Não, 8.1, pode baixar essa aqui, ó, 8.1.25. Que a gente usa o PHP nessa versão. Deixa eu botar lá no grupo também. A gente pode baixar essa versão que eu coloquei lá. Então esses dois sisteminhas já vai ajudar a gente. E depois a gente vai, depois que isso aqui estiver pronto, eu vou explicar para vocês sobre o Laravel. Então primeiro, mas não vai ser agora. Primeiro a gente vai aprender um pouco sobre banco de dados. Eu vou explicar para vocês o que é um banco de dados. Então a nossa aula assim, finalizou nesse ponto aqui. Eu vou passar como exercício para vocês criar uma aplicação para escrever de 1000 até 10. Vai ser isso que a aplicação vai fazer. Eu vou escrever isso lá no grupo. Vocês podem usar o exemplo que a gente fez. Então vai ser de 1000 até 10. Eu não botei de 0 para complicar um pouquinho para vocês. Eu vou mostrar para vocês só o que é o banco de dados enquanto a gente já finalizou a nossa aula, mas como a gente tem tempo, eu vou explicar para vocês aqui. Então isso aqui que é um banco, isso aqui é um gerenciador de banco de dados, que depois eu vou explicar para vocês também como é que vocês vão instalar. Então o banco de dados, na verdade, é onde a gente armazena a informação. O sistema em si, ele não armazena a informação salva. Se vocês repararem, quando a gente executou de Portugal, ele escreveu de 1 a 10, de 1 a 100, mas aqueles números não ficam gravados. Quando a gente abrir o Portugal de novo, fechar o Portugal e abrir de novo, ele vai zerar aquilo. Então, quando a gente fala de banco de dados, é como se fosse uma caixa para a gente armazenar os dados que a gente quer. E eu vou dar esse exemplo aqui. Esse aqui é um banco de dados que tem uma tabela de clientes.
Então aqui tem o nome do cliente, o endereço do cliente, o RG, o CPF, vai ficar tudo dentro dessa tabela. Então quando eu criar meu sistema, eu vou criar o que? Eu vou criar um sistema para cadastrar meu cliente. O sistema ele vai cadastrar e vai armazenar na minha caixa, que é o banco de dados. Aí quando eu quiser localizar, eu quero saber qual cliente que o CPF dele é tal, o CNPJ dele é tal. Eu vou fazer meu sistema localizar o meu cliente pelo número do CNPJ. Então o banco de dados serve para armazenar informação. O sistema em si não armazena nada, o sistema é uma memória volátil, ela acaba, ela não é direta, entendeu? Ela salva e some. Fechou o sistema, sumiu. É igual vocês já repararam quando vocês digitam uma coisa no Word, faltou luz. Se vocês não salvar, o que acontece? Perde tudo, não é isso? É assim que funciona a memória do computador. Né? O Word é um sistema criado também, assim como a gente vai criar o nosso, como a gente fez em Portugal, é um sistema criado. E esse sistema não armazena nada, então precisa de um banco de dados para armazenar. Então, esse vai ser o banco de dados, a gente vai aprender tudo isso aos poucos. Eu só dei uma pincelada aqui para vocês poderem entender, né, como é que vai funcionar o nosso sistema. E eu vou mostrar para vocês duas propostas de sistema na próxima aula, né, só para a gente poder entender o que a gente vai fazer. Vamos pegar o nosso cronograma aqui das aulas para a gente ver qual é o próximo passo nosso aqui dentro da aula. Deixa eu contar. Pesquisa aqui. Lógica de programação. Então, no nosso cronograma, a gente colocou lá lógica de programação, configuração de ambiente e desenvolvimento com Apache, PHP e Laravel. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai aprender. Deixa eu botar para vocês verem minha tela. Acho que vocês não estão vendo. Estão vendo agora, né? Então, a gente já passou por essa parte de lógica de programação. Na próxima aula, eu vou dar uma coisa bem superficial sobre vetor e array, que é para vocês. Eu acho que só falta isso para vocês poderem entender. Eu vou pedir para vocês revisarem as apostilas, tá? Nessa semana vocês vão fazer esse exercício que eu vou colocar lá e vocês vão revisar a apostila. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver o que é variável, ver o que é if, ver o que é case, o que é o laço de repetição que a gente aprendeu hoje, tá? Na semana que vem a gente vai ver um pouco sobre vetor, para quando a gente chegar nessa parte aqui que é a introdução PHP, vocês já terem a revisão na cabeça. Ó, eu aprendi isso, eu aprendi como é que eu uso o caso, eu aprendi como é que eu uso o C. Então a gente só vai mudar o termo, vamos passar para o inglês agora, ao invés de ser o português de Portugal, vai ser inglês. Então PHP você vai usar tudo isso que você aprendeu, usar o para vai ser o for, o enquanto vai ser o while, o C vai ser o if, o caso vai ser o case. Então isso tudo você vai utilizar nessa linguagem aqui, então é muito importante você fazer essa revisão. Tudo bem? Se tem alguma pergunta? Não. O PHP é a linguagem de programação que a gente vai aprender. Quando você terminar o curso, você vai falar assim, eu sei programar em PHP. Essa é a linguagem que você está aprendendo. E eu sei utilizar o framework Laravel. O que o framework é? Uma ferramenta para facilitar a programação no PHP. E o que é o MySQL? É o banco de dados. Você vai falar assim, eu aprendi a programar com PHP, com framework Laravel, e eu uso na programação banco de dados MySQL. Então, MySQL é o banco de dados, a linguagem de programação é PHP. Então, você pareceu confuso, né? Mas vai ficar mais simples quando você começar a operar, depois isso vai entrar assim, automaticamente na sua cabeça. Mas resumindo, nesse curso você vai aprender a ser uma programadora PHP, você vai aprender a programar no PHP. E você vai aprender a utilizar o banco de dados MySQL. Existem N linguagens, existem outras sem ser o PHP. E existe N banco de dados também sem ser a SQL. Existe Firebird, o SQL Server. Mas nesse curso você vai aprender com esse banco de dados e com essa linguagem de programação.
O PHP ele é bem legal. Você vai ver muito na internet assim, o PHP vai acabar, PHP, linguagem PHP vai morrer. Isso já está há mais de 25 anos. Estão falando essa mesma coisa, só que está sempre crescendo. O PHP já está na versão mais nova, que é 8.3. É uma linguagem muito grande. O Facebook hoje ele tem muito de PHP, o back-end dele. Vários outros sistemas que a gente vê hoje tem o PHP. E o PHP é a linguagem mais fácil para se aprender da web. Entendeu? A curva de aprendizado é muito baixa e tem muitas vagas no mercado para isso. Eu vou abrir o LinkedIn aqui, enquanto a gente tem um tempinho, só tem acho que 10 ou 15 minutos da aula. Eu vou abrir aqui o LinkedIn para vocês verem a questão de vaga. Vamos botar aqui, ó. Depois vocês criam o LinkedIn de vocês, se vocês não tiverem, tá? Já para vocês botar, vocês vão colocar o curso, tá? Vamos botar aqui PHP. Vagas. Então hoje, aqui em Portugal. Outra coisa também, quem quer sair do país, tal, ir para Portugal, ir para o exterior, em Portugal é onde se usa mais o PHP. Aqui no Brasil. No Brasil a gente tem 6.641 vagas para PHP que estão em aberto. Então para vocês verem como é que essa linguagem aí é grande, tem muita vaga, não tem gente capacitada, entendeu? E te dá um leque bem grande para você poder entrar no mercado de trabalho. E outra coisa, quem sabe PHP são pessoas bem requisitadas, porque normalmente quem sabe PHP são pessoas de maior idade. Então o pessoal mais novo está esquecendo do PHP. Então essas pessoas mais velhas acabam o fluxo da vida, né? Acabam morrendo e tal. E tem pouca gente para poder substituir. Mas isso é o início, né? Depois vocês vão aprendendo outras linguagens de programação. Então esse é o PHP. MySQL é o banco de dados, não tem algo específico a MySQL, mas tem muita vaga para PHP. E Portugal também, só que as vagas para Portugal você tem que saber inglês. Se não souber inglês, você não consegue, sendo brasileiro, é claro. Só lá em Portugal tem 1.241. E depois vocês vão aprendendo mais e mais linguagens, né? Eu, particularmente, agora estou aprendendo a linguagem Java. É uma linguagem muito antiga, tá vendo o número de vagas? É maior ainda que PHP, tem 2.000 vagas a mais. A linguagem também que aprendendo PHP você pode também ficar por dentro. A Ionic tem muito pouca, né? Só 46 vagas. Isso tudo que eu estou escrevendo aqui são linguagens de programação. Aqui em Portugal, vamos botar Brasil. Então, tá vendo? Só de Java no Brasil tem 48.707. Então, o que tem de coisas precisando de profissional no mercado é muito. Então, Cassiano, aquilo que eu estava falando, né? Você vai ser uma programadora PHP. Claro que é iniciante, né? Você vai aprender o inicial aqui no curso. Você continuando, você vai estar aprendendo cada vez mais e vai poder se tornar uma programadora eficiente. Mas já vai te dar um aval para você criar um LinkedIn seu e colocar que você programa em PHP. Você já faz alguma coisa em PHP. Então é isso aí, pessoal. Vocês conseguiram entender, né, o que é linguagem de programação, o que é banco de dados, ainda estão na dúvida? Tá. Então na próxima aula a gente vai aprender sobre vetor. Façam o exercício e revisem as apostilas, porque da próxima aula para frente a gente vai começar a entrar na linguagem de programação em si. Então vocês vão aprender sobre PHP, a gente vai ver tudo que a gente aprendeu na lógica de programação. E essa lógica que vocês aprenderam aqui no curso, vocês vão usar no PHP, vão usar no Java, qualquer linguagem de programação que vocês vão usar, a lógica vai ser a mesma, ela não vai mudar. Então é assim, agradeço vocês aí pelo tempo, né, de estudo aqui com a gente e que vocês venham estudar bastante, continuar. A área de programação é uma área muito boa. E vamos junto. Na próxima aula a gente está junto de novo. Deixa eu parar a nossa gravação aqui, né?